Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Flávio Ascar, pode cumprimentá-lo. Bom dia, meu querido Rodney. Bom dia, Flávio Ascar. Tudo bom, tudo bem? Rogério... Escuta, posso fazer uma pergunta? Minutinho. Rogério Alcântara, por favor. Olá, Rodney, bom dia. Olá, Rogério, bom dia. Tudo bem? Fufunha, por favor, cumprimente-o. Peraí, deixa eu só falar. O Fufu, deixa o Fufunha. Vai, Fufunha. Dia. Bom dia, Fufunha. Mas, bom, deixa eu perguntar, a gente está agora no padrão Globo? Mais ou menos Por quê? isso. Por quê? Não, porque vocês sabem, né, a Globo Sim, agora se adotou um tom de informalidade. Sim, nós somos informais, mas você esqueceu de dizer bom dia a todos. Ah, tá. Não, eu não falei. Não falou bom dia a todos. Nós temos agora... Não, é que o meu bordão é assim, bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Isso, Showtime. mas tem que ser assim. Agora pergunta a sua pessoa. Pergunte. Hoje não tem Cantinho do Abreu hoje. Não tem? Não pode ser que eu lembre de algum Olha, até o final do programa. Lembra que na semana passada eu lembrei de um? Ah, verdade, Não verdade. tem, verdade. mas depois dessa primeira nós teremos Joyce Haussmann. O que aconteceu no programa do Roberto Canásio? Pois é, João. Vocês lembram, o ouvinte da Showtime lembra que há algumas semanas nós enfrentamos aqui alguns problemas técnicos? Sim. O meu telefone caía toda hora, né? Claro, tudo bem, eu conseguia conduzir o programa aí até um determinado momento, depois caía a ligação. Aí vocês me retornavam, davam uns 10 minutos e a ligação caía de novo, até que chegou uma hora que não deu mais. E aí a gente abortou o programa. Só que na Rádio Globo a coisa foi muito pior. A edição do último domingo do Revista Rádio Globo certamente não deixará boas recordações ao apresentador Roberto Canásio. Por quê? Porque uma série de problemas técnicos, eu coloquei aqui 2 vezes técnicos, quase que inviabilizou a condução do programa. Nossa. Tudo começou com ruídos estranhos nas ligações telefônicas. E se estabeleceu um clima de tensão que fez com que outras coisas dessem errado no ar, como, por exemplo, vinhetas e reportagens que entraram erradas. Em outro momento, o Canásio, que não conseguiu disfarçar o seu desconforto com tudo que estava acontecendo, anunciou uma música que já havia sido tocada. Então, tem azulzinho. Vamos rodar. E outra coisa, seu telefone tá fazendo troc também. Eu tô com eco aqui também, ó, tá vendo? Então, vendo? Não posso falar do Canásio que Eles não podem falar, porque eles são a Globo. Eles não podem falar. Exatamente. Vamos lá. Abre lá, Fufunha. Eu estou com uma pessoa que poderá falar mais sobre isso, que é o Oswaldo Deon. Oswaldo, muito bom dia. Cadê o Oswaldo? Muito bom dia, Oswaldo. Tem problemas. Hoje perdoa, vocês estão sentindo, né? Só tem problema. Mas em todo caso, são 7h49. Não tem como botar. É ao vivo ou é gravado? Ao vivo, mas por que não tem? Porque não tem. Ué, não tem outro canal? Não pode passar por um outro lugar? Então nós não vamos ter entrevista nenhuma ao vivo. Não. Daqui a pouco, então, nós vamos ter. Enquanto isso, o meu querido Bruno Matos, muito bom dia. Domingo cheio de interferências, não, mas a gente tem que superá-las todas. Exatamente. Tem que superá-las todas, entendeu? Estamos aqui trabalhando a ferro e fogo para tentar resolver essas questões. Porque tem coisa ao vivo. Exato. E a mesa não está passando a ligação, você me entende? Então o cara tá lá, alô, mas você não ouve. Né? Exatamente. Prefiro mais o áudio, né, do que o texto. Mas de qualquer maneira, se você não quiser falar, quiser escrever, você escreve. Agora, áudio, você dê o seu nome e dê também o lugar onde você mora. Tá? Se você mora no Rio de Janeiro, se mora em São Paulo, se mora no Paraná, se mora fora do Brasil, você então faz isso, tá bom? Tá bom? Vamos resolver o problema interno aí, vamos resolver, porque tá complicado. Tá complicado. Porque aqui tem um comunicador falando e 2 outras pessoas falando ao mesmo tempo. Fica difícil. Fica difícil, né? Então vamos ver se a gente faz o negócio direito, porque aqui eu tô jogando as 3. Eu tô falando com você, tô ouvindo isso, tá? A pasta, onde tá não sei o quê, vê isso antes, né? São 7h49.
São Paulo tem um conjunto bastante grande de empregos, né, e possibilidades a respeito da situação econômica que nós vivemos no país nesse momento. Mas é uma economia bastante complexa e em especial para os trabalhadores, eventualmente, que consigam refúgio. Parte relevante dos trabalhadores venezuelanos, se trata disso, né, tem escolaridade e algum nível de enraizamento no setor. Oswaldo, hoje tá dando tudo errado, mas vai dar certo. A ligação tá miando, parece que tem um gato na tuba, entendeu? É uma coisa de louco. Você, não sei o que aconteceu. Vamos tomar um banho de descarrego, Oswaldo. Eu e você, pô. Vamos tomar um banho de descarrego, Oswaldo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o intervalo, e nesse intervalo eu vou fazer uns passes aí, você faz os seus aí, entendeu? Reza pro Espírito Santo, faz qualquer negócio pra gente voltar e poder falar sem interferência, sem esse gato miando na tuba, tá ouvindo? Tá muito bem. Você me aguarda? Claro. Rápido intervalo e voltaremos. Fernanda, me diga uma coisa, é isso mesmo? Lula pode ser preso nas próximas semanas? Olha, em tese ele pode sim. O TRF4 e o juiz Sérgio Moro. Peraí, tá miando. Não, tá miando. Ô, Fernanda, nós temos um problema aí, que tem um gato na tuba, tem um gato na ligação. Não adianta mais ligar por aí, tem que passar por outro caminho, senão não dá. A gente paga um mico diante do ouvinte. Um negócio horroroso. Um instantinho só interrompe a entrevista, pô. E aí o pensamento do entrevistado. É complicado, são 8h16, mas nós vamos ouvir, nós vamos retomar a Fernanda e vamos ouvir o que ela tem a dizer. A pergunta é essa: Lula pode ser preso nas próximas semanas? E a gente tem que ouvi-la com muita clareza. Então vamos ver se agora nós temos condição de colocá-la no ar sem o gato na tuba. Vamos lá. Vai pelo ramal sempre, porque no principal tem gato na tuba. Fernanda, desculpe o incômodo, mas havia uma interferência que impedia o entendimento que você estava dizendo, viu? Tá. Então eu repito a pergunta: Lula pode ser preso nas próximas semanas? Pode ser preso sim. Manteve a condenação que tinha sido proferida pelo juiz Sérgio Moro, já determinou que o início do cumprimento de pena se daria com o término daquela instância, ou seja, com o julgamento dos embargos de declaração. Não tem problema. Infelizmente tem problema. Vamos tocar uma música enquanto a gente resolve o problema técnico. Tá chegando aí Flor de Lis, Djavan, 8h18. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chuva Flor. Vai. Nossa. Então o que não tocou? Toca o que não tocou. Vai, você escolhe, vai lá. Ele anunciou muito errado. Enquanto isso, Canásio, temos aqui uma semana em revista especial Brasil sobre a Operação Carne Fraca essa semana. Diga lá. Cadê? Tá aqui? Tá comigo? Então vamos lá, vamos ler. Vamos lá então? Vamos substituir a entrevista pela Operação Carne Fraca? Já que a ligação tá forte. Hein? A semana no Brasil e no mundo. O Rádio Moderno é isso, eu adoro. Faz tudo na hora, olha, bota isso, tira isso, essa vinheta tá errada. Isso é o Rádio Moderno. Antigamente isso era um horror. Você tinha punições severas quando você errava uma vinheta. Agora né, bota a vinheta, tira, não é essa, o telefone não funciona. Isso é o Rádio Moderno. É a vida moderna. Refém da tecnologia. Não é não, Bruno? E as pessoas não usam mais relógio de pulso. Fernanda, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Então, pela 30ª vez, Lula pode ser preso nas próximas semanas? Pode ser preso sim, Roberto. Essa prisão pode acontecer em breve. Então, o juiz Sérgio Moro, quando condenou, nesse caso, o tribunal já determinou... Fernanda, nós não temos condição, não vou expor os nossos convidados a uma situação dessa. Nós estamos com um problema técnico que, infelizmente, me parece que não tem solução a curto prazo. Então eu vou agradecer a Fernanda Carneiro, advogada, pela participação, e vamos deixar então essa parte, vamos substituir a matéria por outra gravada. Nós temos matérias gravadas, então hoje vai ser assim, um programa feito assim, em cima do laço. Eu agradeço a Fernanda Carneiro, pedindo desculpas pelo incômodo, e a você, ouvinte, né, que está aí vivendo essa situação junto comigo. Então me dá uma coisa aí, gravada aí, vamos lá.
Não, uma coisa mais curta. Vamos lá, 8h22, tem 8 minutos. John Lennon acaba de falecer. Tem isso, né? Vamos lá, então vamos lá. Joga a semana aí, Semana em Revista Saúde. Revista Rádio Globo. Saúde. Cadê o negócio da saúde? A bruxa tá surda. Ô, operador também, velho. Fala sério, hein? Não, deixa que eu falo. Pronto. Saúde. Falei. O Ministério da Saúde disponibiliza esses dois tipos de insulina, mas por conta de um decreto feito em fevereiro de 2017, também deveria ter disponibilizado. Eu vou dizer o seguinte a você. Nossa. O problema aí, primeiro, as rádios usam ramais para mandar para mesa. Segundo, telefone celular é uma desgraça. Eu canso de dizer isso e as pessoas parecem que não entendem. Telefone celular, não, você sim, mas telefone celular é uma desgraça. E nós já, na Planeta, nós passamos muito por isso. Nossa, horrível. Até que eu dei um esporro no Antônio Leite e disse, ou você põe um telefone direto ou não dá para fazer nada. Verdade. Porque passar pelo ramal não funciona, Rodney. Pois é, então a gente, é que os áudios não estão muito na ordem, né? Eu publiquei conforme eu recebi, mas a gente dá para o ouvinte aí da Showtime notar que tudo começou com um problema aí na parte de telefonia, ruído estranho, e aí depois o clima lá no estúdio foi ficando péssimo, o Canásio exasperado aí com a situação que acontecia, e isso aí elevou o nível de tensão, e aí outros erros começaram a acontecer. A música que já tinha sido, que entrou outra porque ele já tinha anunciado uma, depois a vinheta mais pra frente que não entrou, então foi um castelo de cartas que ruiu aí, que foi caindo aos poucos durante o programa Revista Globo, né? Mas quem já não passou por isso, Rodney? Sim, sem dúvida, isso aí é uma coisa, só que eu acho que de repente existem atitudes, né? Eu acho que eu até questionei isso num grupo de radialistas, eu fui contestado, mas beleza, a democracia é assim mesmo. Eu não levei pro lado pessoal. Se eu fosse alguém lá, o Canásio, o produtor do Canásio, botava um bloco de música e eu faria isso. Eu faria a mesma coisa, tá certíssimo. Um bloco de música. Exato. Pois não foi o que aconteceu com a gente naquela semana? Você bota a ligação, você pegou e falou, não tem mais, beleza. Verificar o que está acontecendo, não né? Precisa. Mas uma pergunta também, cara, que raio de operador é esse que não sabe fazer nada direito? Não, mas aí, o Flávio... Você vai ficando tenso, você vai ficando nervoso, você vai ficando tenso. Do operador, porque assim, como eu falei anteriormente, é um castelo de cartas que começou a cair. E explode sempre no operador. E aquela coisa, começa uma falha no ramal, depois tenta correr para resolver, aí as outras coisas não começam a dar certo. Então, vale dizer que eu acho que é o operador também que fica tentando verificar o que está acontecendo com o ramal. Então, o operador ele fica sobrecarregado, e aí as coisas começam a dar errado. Aí por isso que eu acho que o Canásio, ele deveria ter tido um outro tipo de postura. Ele não deveria ter falado, porque a vinheta entra errada, não sei o que, isso aí dava punição. Ficar expondo, né? Faz que nem eu. Quando o Fufunha faz alguma besteira, eu saio daqui silenciosamente, vou lá e sento a mão nele. Ninguém fica sabendo. Mas é silenciosamente. É silenciosamente, a não ser quando ele grita. Eu entendo que as coisas têm que ser internalizadas, porque o ouvinte é que acaba sendo prejudicado com isso. Tudo bem, tem ouvinte aí que gosta de barraco no ar. Tem bastante. Tem ouvinte que fica constrangido. Eu, como ouvinte, eu fiquei extremamente constrangido com toda essa série de erros. Então, o que eu fiz? Na terça-feira, eu publiquei os áudios, na terça-feira eu procurei o departamento a assessoria de imprensa da Rádio Globo, e eu enviei para eles três perguntas que são muito pertinentes, eu julgo muito pertinentes nesse caso. A primeira que tipo de problema aconteceu? A gente imagina que foi um problema nos ramais, na linha telefônica, mas eu gostaria de mais detalhes sobre o que aconteceu, porque que estava dando aquele ruído. Está esperando até agora. Estou esperando até agora, mas é aquela coisa, né, João? Eles têm o direito também, eu posso fazer as perguntas, né? Só que assim, eles têm o direito ou não de responder, né? É uma questão. Só para o ouvinte poder entender o que acontece. Algumas emissoras de rádio, alguns grandes conglomerados de rádio trabalham com assessoria de imprensa. Essas assessorias de imprensa, às vezes, são da própria empresa, outras vezes são terceirizadas. Elas fazem o elo de ligação entre os veículos, no caso nós, e as empresas. Então, por exemplo, se a Globo está anunciando como agora, eles estão agora com uma forte campanha aí para informar que eles lançaram
que eles inauguraram as novas instalações. Então, eu estou recebendo material deles quase que todo dia, que é interesse deles que todo mundo saiba disso. Então, eles fazem esse meio campo. Agora, então eu enviei algumas perguntas para a assessoria de imprensa da Rádio Globo, tá? São 3 perguntas. Eu estou, assim, de forma oficial, qual foi a origem do problema técnico que foi verificado durante o programa Revista Rádio Globo? Essa é a pergunta 1. 2, aparentemente o problema estava na parte de telefonia. Aí, eu acho que essa é a pergunta-chave. Havia algum profissional que pudesse ser acionado naquele momento para procurar resolver o problema? Porque não. Se a questão era na parte de telefonia ou informática, né? Porque as duas se misturam, porque às vezes lá é IP, né? Voz sobre IP. Isso. Então a minha dúvida é essa. Será que tinha alguém de plantão que pudesse ter sido acionado para acionar o problema? Porque a gente percebe que essa dificuldade, ela Num domingo, alguém de plantão? Você está brincando, né? Nas grandes empresas existem. Eu já trabalhei em empresa que domingo tem gente de plantão lá da informática, tinha gente de plantão da informática para tentar resolver algum problema que eventualmente acontecesse. Então essa é a pergunta número 2, tá? Que eu acho que ela é a chave para resolver todos os problemas, porque se tivesse alguém de plantão, e se ela foi acionada de forma rápida, de forma pronta, talvez esses problemas poderiam não se tornar maiores do que eles eram. Então, fica aí a dúvida. E a terceira pergunta, quais são as medidas tomadas para evitar que tais problemas voltem a acontecer? Então, são as 3 perguntas, foram encaminhadas para a Rádio Globo. Eles têm total direito de não responder, que é normal. A gente faz as perguntas, só que depois, aí lá para frente, eu só gostaria de que algumas pessoas não falassem que a gente passa aqui as coisas sem saber o que está acontecendo. Isso é isso. Porque perguntar, a gente pergunta. Agora, se as pessoas não respondem, eu não posso fazer nada, então a gente tem que começar a conjecturar. Paciência, né? Joyce Hausmann. Bom, Joyce Hasselman deixou a Rádio Jovem Pan. Em vídeo divulgado no final da noite da última segunda-feira, a jornalista Joyce Hasselman anunciou que deixou a Rádio Jovem Pan. Ela informou que a decisão foi dela própria devido ao que considerou um descumprimento no seu contrato. Vale lembrar que ela não estava mais no comando do programa Os Pingos nos Is desde fevereiro. Após voltar de uma viagem de férias, a equipe do programa foi alterada, com Felipe Moura Brasil sendo alçado à categoria de apresentador. Um outro programa na PAN foi oferecido a Joyce, mas a proposta não foi aceita. Depois, em reunião com o advogado da empresa, chegou-se a um acordo. O contrato, segundo ela, será amplamente cumprido, mas ela não fica mais na emissora. Livre do compromisso com a Jovem Pan, a jornalista anuncia que vai se dedicar ao seu projeto de montar com parceiros internacionais um canal 24 horas que ela chama de Fox News da Joyce Hasselman. Tá. A estreia está prometida para a semana que vem. Mas, João, existe um papo aí de que ela poderá ser candidata a senadora por São Paulo nas próximas eleições. Se isso vai acontecer ou não, tá bom. Não sei. E aquele outro louco lá, que era da Jovem Pan também, deve ser candidato a governador. Quem? O Reinaldo? O Reinaldo. Não, acho que não. Bom, Grupo RBS. Pois é, vocês devem saber, todo mundo, eu acho que tomou conhecimento dessa triste notícia, né? No último domingo, a repórter Renata Medeiros foi xingada e agredida por um torcedor durante a cobertura da partida internacional. E um outro tentou beijar uma repórter no também. Esporte Interativo, isso foi depois, né? Pois gozado, né? Gozado, né? Isso tudo aconteceu imediatamente depois da Semana Internacional da Mulher, né? E a gente teve também o assassinato da Marielle, enfim, realmente muito triste todas essas coisas acontecerem justamente no mês de março. Mas essa notícia foi amplamente divulgada e o Grupo RBS manifestou solidariedade. Então eu vou ler a notinha aqui do Grupo RBS, abre aspas. O Grupo RBS manifesta sua solidariedade à repórter da Gaúcha, Renata de Medeiros. A empresa está tomando as providências cabíveis, assim como o Esporte Clube Internacional. Logo após o episódio da agressão do torcedor à repórter durante o Clássico Grenal, domingo dia 11, foi registrado um boletim de ocorrência relatando o fato e providenciando sua devida apuração. A RBS repudia toda e qualquer forma de violência dirigida a jornalistas em atividade profissional e reitera a sua inconformidade com acontecimentos desse gênero. E eu vou até citar aqui o blog do João Batista Filho, porque o caso já teve desdobramentos. O juizado do torcedor é quem vai cuidar do cidadão responsável pelas ofensas à repórter Renata de Medeiros no estádio Beira Rio.
A delegacia já encontrou o camarada, viu que ele não tem antecedentes criminais e nenhuma câmera do estádio conseguiu mostrar claramente uma agressão física dele. Na imagem do celular da repórter, fica claro que ele atenta contra o celular dela, mas nenhuma câmera flagrou ela sendo agredida, segundo a polícia. Ou seja, esse camarada aí acabou dando muita sorte, infelizmente. Por isso, ele está sendo acusado de injúria e foi para o juizado do torcedor. A tendência, neste caso, é que ele seja proibido de frequentar o estádio Beira-Rio. E mais, ele vai ter que se apresentar na delegacia em cada partida do Internacional em Porto Alegre. É pouco. Eu também mas acho. É uma pena que, infelizmente, as câmeras lá do sistema de vigilância não conseguiram flagrar o que efetivamente aconteceu. Veio a transmissão aí para flexibilização da Voz do Brasil? Pois é, nós tivemos então, nesta terça-feira, um momento histórico, né? Um projeto que já estava aí, tramitação há mais de 15 anos, né? Para vocês verem como a Câmara dos Deputados trata de determinados assuntos. Mas o plenário da Câmara aprovou na última terça-feira a proposta que permite às emissoras de rádio retransmitirem o programa Voz do Brasil em horários diferentes do atual, que é das 19 às 20. A matéria será enviada à sanção presidencial. Vamos ver o que o Temer vai fazer, se ele vai demorar muito para assinar, se ele vai vetar algum tipo de item lá da nova lei. Vamos esperar para ver. O Temer até agora não finalizou nada, mas espera-se que ele assine a medida, a lei na íntegra. Esse texto aprovado é um substitutivo do Senado ao projeto de lei 595/03, que acaba com a obrigatoriedade das emissoras comerciais, privadas e comunitárias de transmitirem o programa às 19 horas. Mas nesse mesmo horário deverão informar o ouvinte quando a Voz do Brasil irá ao ar aquele dia, contanto que a transmissão ocorra até as 22 horas. Informações importantes. As rádios educativas continuam obrigadas a transmitir às 19 horas, assim como as vinculadas aos poderes legislativos no dia em que não houver sessão deliberativa no plenário da respectiva casa. A nova regra abrange as emissoras do Legislativo Federal, a Câmara e Senado, estaduais, Assembleias Legislativas e distritais e municipais. Dois destaques, isso é importante também, dois destaques aprovados pelo plenário, um do PDT e outro do PSD, retiraram trechos que permitiam a interpretação de que o programa poderia começar a ser transmitido pelas emissoras comerciais e comunitárias a partir das 22 horas. Então, o que vai acontecer? O programa poderá ser transmitido no seu horário original das 19 às 20, ou das 20 às 21, ou das 21 às 22. Quem saiu ganhando com isso? As rádios que não têm transmissão de futebol. Então, uma que me veio imediatamente à cabeça foi a Energia 97. Então, eu acho que deve ter tido muita festa lá pelos lados da família Constantino, porque a rádio deles não vai ser prejudicada, eles ainda têm uma liminar lá que faz com que eles sejam desobrigados de transmitir a Voz do Brasil, mas na hora que cai essa liminar, para eles vai ser simples, não vai mexer muito na programação. Eles têm lá o Estádio 97, que é um programa de debate que começa por volta das 17 horas e vai até umas 20, então para eles não vai alterar muita coisa. Agora, quem vai perder? As rádios, justamente as rádios que transmitem futebol. Por quê? Porque vamos supor que nós tenhamos uma rodada dupla, com jogos começando às 19h30, um jogo começando às 19h30 e outro às 21h45. Isso é muito comum, especialmente em dias de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá, joga Grêmio às 19h30, Internacional às 21h45. Como é que a emissora de rádio vai fazer para colocar a Voz do Brasil ou às 8 ou às 9? Ela vai perder pedaços grandes dos dois jogos. Então, eu acho que vai ser muito mais interessante para a emissora deixar a Voz do Brasil das 7 às 8. Ela perde os primeiros 30 minutos de partida, depois que acabar o programa, ela entra e faz a transmissão normal e aí ela anuncia. Aí ela usa a internet como uma ferramenta auxiliar aí para a transmissão do jogo. Ou seja, mudou, mas não mudou muito, né? Mas... Como eu falei, acho que a minha avaliação é essa. Algumas emissoras vão sair muito favorecidas, outras nem tanto. Mas é um projeto da Abert. Né? Mas a Bandeirantes manteve a liminar, né? Manteve. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acompanhei, né? Acho que depois de muito tempo eu acompanhei a votação na TV Câmara. Agora, como o pessoal demora para fazer uma votação, né? Porque é muita coisa, né? Discurso.
Então eu entendo que o projeto tem que ser debatido, mas eles colocam outros assuntos que não são pertinentes ao assunto. Então fala-se do Temer, fala-se da Eletrobras, fala-se de golpe, fala-se de um monte de coisas, mas o assunto em si, ele é muito pouco debatido. Verdade. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí depois, claro, os opositores ao projeto tentaram obstruir, então eles fizeram requerimentos para tirar o projeto da pauta. E duas coisas que me chamaram a atenção: a atuação do Ivan Valente, que é contrário ao projeto. Ele realmente pode-se concordar ou não com o pensamento do Ivan Valente, mas me chamou a atenção a atuação dele, a defesa que ele fez aí para que o projeto não fosse votado, e o Miro Teixeira também, que também já de forma mais moderada, mas também se opôs bastante, também tentou obstruir, mas chegou uma hora que ele viu que a coisa que a coisa ia ser votada mesmo. E uma outra coisa, né? O Rodrigo Maia só no Zap, né? Ele chamava o cara para discursar e ficava lá no Zap, lá, talvez conversando com o Temer, ou então conversando, e aí a minha candidatura para presidente. Enfim, é isso. Bom, vamos falar da Bandeirantes, né? Vamos seguir com a Bandeirantes. Isso tudo aconteceu na sexta-feira passada, tá? Então, na noite da última sexta-feira, o jornalista Pedro Campos informou, logo no finalzinho do programa Bastidores do Poder, que a frequência dos 90,9 da Rádio Bandeirantes iria voltar a transmitir a Voz do Brasil na segunda-feira seguinte. A liminar que desobrigava a transmissão do programa tinha sido derrubada pelo ministro Edson Fachin do STF. Essa decisão significaria o fim do programa Resenha, Futebol e Humor, veiculado no horário das 19 horas. Porém, o caso teve uma reviravolta na manhã do sábado seguinte. Então, os apresentadores do programa Resenha, Futebol e Humor, Guilherme Palese e João Paulo Capelani, anunciaram via Twitter que a atração seguiria ao ar a partir da segunda-feira seguinte. Ainda não existem maiores detalhes, mas tudo indica que o departamento jurídico da Bandeirantes ou da VIP, Rádio e Televisão, porque isso aí tudo essa liminar se referia à frequência do FM, 90,9. Então, o departamento jurídico ou da Bandeirantes ou dos donos da frequência mesmo, conseguiram reverter a decisão do ministro Fachin. Então, o programa Resenha, Futebol e Humor ganha uma sobrevida, não se sabe até quando. Aí depois eu até posso tirar esse trecho aqui, porque agora que vai acabar, depois da sanção aí da lei da Voz do Brasil, quem sabe até o programa pode permanecer na grade, e aí a Bandeirantes faz algum acerto aí de transmitir a Voz do Brasil entre 9 e 10 da noite. Eu queria rodar o áudio do Pedro Campos, eu acho que está em azulzinho, só para a gente vamos lá, Fofonha. Só pra gente mostrar. São 7h07 e olha, eu tenho um recado para você aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? A partir da próxima segunda-feira, nesse horário, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, FM 90.9, a Voz do Brasil. É uma imposição da lei. A Rádio Bandeirantes tinha uma decisão judicial favorável para não exibir a Voz do Brasil nesse horário aqui, porém, por uma decisão judicial do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a partir de segunda-feira a Rádio Bandeirantes será obrigada a transmitir a Voz do Brasil. Mas claro que há uma alternativa para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. O aplicativo Band Rádios, o site da Rádio Bandeirantes, pela internet e também no nosso aplicativo, você vai acompanhar uma programação com notícias, com informações do esporte, para você poder se livrar da Voz do Brasil, né? Ninguém merece, mas é uma imposição da lei. A Rádio Bandeirantes sempre teve uma programação nesse horário, né? Um diferencial, mas por conta de uma determinação judicial, aqui se cumpre determinação judicial, apesar de discordarmos dela, nós vamos cumprir essa decisão judicial a partir da próxima segunda-feira. Então, entre 7 e 8 da noite, você terá a Voz do Brasil aqui ocupando esse espaço da programação da Rádio Bandeirantes. Mas eu repito, há uma alternativa para você. Você vai pro aplicativo Band Rádio, se você não tem aí no seu celular, até uma excelente oportunidade para baixar na loja virtual aí do seu telefone, né, da marca do seu telefone, você encontra lá, só digitar Band Rádios, você chega e consegue então
baixar o aplicativo Band Rádios, que tem as outras emissoras também aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E lá está a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você, em algum local que tiver que não chega o nosso som, você também pode ouvir a rádio pelo aplicativo Band Rádios e também pela internet, né? Pelo radiobandeirantes.com.br. Você também consegue ouvir a nossa programação pelo site da Rádio Bandeirantes. Então, recado dado para você, são 7h09. A partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes você fica com o pessoal do Resenha Futebol e Humor. Agora, Rod, só uma pergunta, Rod, eu acho o seguinte, cara, meu querido Rogério, meu querido João também, meu querido ouvinte, tem que extinguir esse negócio, cara, para. Não vão extinguir nunca. Sabe, pois é, não sei pra que continua isso, cara. Com você, até Flávio. Concordo, há 30 anos atrás, até apoiei porque não tinha internet, não tinha nada. Mas hoje chega, cara, para. Eu vou procurar me informar o seguinte, se a decisão era do ministro Fachin, só quem poderia derrubar é o plenário. Agora, ou ele voltou atrás, ou então tem alguma coisa de errado, porque outro ministro não poderia derrubar a decisão do ministro Fachin. Não, é verdade. Então tem alguma coisa de errado em tudo isso. É verdade, é verdade. Também, eu tentei buscar informações aí. Sabe, não tem jeito. Ele tinha cassado a liminar. Se ele cassou a liminar, você só tem duas opções. Ele cassou a liminar, mandou para o plenário e o plenário derrubou a decisão dele. O que eu acho, num tempo curto demais, praticamente impossível. Sábado também, né? O plenário não ia. Não ia. Então, pode ser que ele tenha ele mesmo voltado atrás, mas aí não houve derrubada da decisão dele. Ele reviu a decisão. Rodney. Alô? Rodney. Gospel inclui música cristã cantada por artistas seculares? Músicas cristãs ou com temática cristã, mas vamos lá. A Rádio Gospel FM 90,1 aqui em São Paulo vem apresentando uma novidade em sua programação musical. São músicas cristãs, ou repetindo, com temática mais ou menos cristã, né? Até porque tem um exemplo aqui que ela está dentro desse item que eu falei, na voz de artistas chamados de seculares. Com isso, o ouvinte tradicional da emissora poderá ouvir Justin Bieber cantando Purple, Nossa, que horror. Perry, que está no Brasil em turnê interpretando The Grace of the God, e tem mais, Beyoncé cantando Listen, e U2 com a sua clássica I Still Haven't Found What I'm Looking For, que não é uma música propriamente cristã, mas existe esse tipo de interpretação. Artistas nacionais também estão nesse novo playlist, e eu destaco aqui Sandy e a sua gravação para a canção Passos, e Luan Santana, Luan Santana com M, mas na verdade é com N, né? Sou burro, né? E Luan Santana com Conquistando o Impossível. Esses são exemplos de uma lista que é bem ampla, e resta saber como é que é. A Gospel conseguiu o impossível, isso sim, viu? Conseguiu a Gospel conseguiu o impossível, isso sim, né, Rodney? E resta saber como é que a alteração vai ser recebida pelo público tradicional da emissora, né? Vem cá, Justin Bieber. morreu Mirna Grisic. Exato. Eu não sei se vocês lembram dela, mas morreu no último final de semana a jornalista Mirna Grisic. Ela estava internada no Hospital do Servidor Público Municipal em São Paulo para o tratamento de uma doença autoimune, e a causa da morte foi uma infecção generalizada. Ela tinha 67 anos. Nossa. E a despedida ocorreu no último domingo no crematório da Vila Alpina, em janeiro de 1987. Ela estreou na Rádio Eldorado FM com o programa Música da Nova Era, que ao longo dos anos foi retransmitida por emissoras de outras cidades brasileiras, como a Jornal do Brasil AM, Globo FM e Guarani de Belo Horizonte, entre outras. A atração se transformou na principal divulgadora da música conhecida como New Age. E nessa categoria poderiam ser enquadrados artistas como Paul Horn, Jean-Michel Jarre, George Winston, Kitaro e Andreas Wollenweider. Além de apresentar o trabalho desses músicos, Mirna lia textos de Luiz Carlos e Lisboa, que em resumo procuravam levar o ouvinte à meditação. Então fica aí o registro. Eu, infelizmente não achei um trecho de um programa dela para a gente rodar aqui, mas eu lembro que esse programa foi muito conhecido na época, dos anos 80, e teve uma boa repercussão, durou aí 9 anos no ar. Depois ela entrou nessa área aí dessa coisa transcendental e estava atuando com isso até falecer no último final de semana. Bom, Jean-Michel Jarre, eu gosto muito dele. A Gazeta tá velhinha, hein? A Gazeta tá velhinha. Eu tava lá, sabia? Eu tava lá no último
Na última quarta-feira, a Gazeta... Que susto, eu pensei que você ia dizer que você estava lá quando inauguraram. Não, eu estava no evento de comemoração de 75 anos, que ocorreu lá no Auditório Gazeta, que fica no primeiro andar lá do prédio da Fundação Casper Libero, porque esse evento foi aberto para os ouvintes, né? Eu acho que só devia ter eu lá de ouvinte, porque a grande maioria eram alunos da Fundação Casper Libero, né? Os alunos de comunicação social. Então, o evento também foi transmitido pelo Facebook e na frequência dos 890 kHz da Rádio Gazeta. E teve a apresentação da grande Regiane Ritter e do Leonardo Levati. O evento foi dividido em 4 partes. Nas 3 primeiras foram recuperados aspectos históricos da emissora, com a presença de convidados. No primeiro, o maestro Júlio Medalha abordou o período em que a Gazeta foi conhecida como a emissora de elite, transmitindo música clássica, música popular performada por orquestras, e ela tinha 2, né, nessa época. O Júlio Medalha deu um depoimento sobre isso. Na segunda parte foi destacada a força da Gazeta na cobertura esportiva, com a presença da Solange Serpa, que foi responsável pelo departamento esportivo nos anos 90, e o Flávio Prado, que começou sua carreira na Gazeta quando participou de um concurso organizado pelo Roberto Petri. E aí foram veiculados depoimentos gravados de João Guilherme, Mauro Betting, Galvão Bueno e Paulo Soares. E na sequência o evento destacou a fase universitária da Gazeta, né, que ela é colocada no ar com o trabalho, com a força de trabalho aí do pessoal da faculdade, orientado aí por grandes nomes como a Regiane Ritter. Ela dá uma força aí na área esportiva, mas ela trabalha aí com esses alunos de comunicação social, especialmente aí de rádio da Fundação Casper Libero. E o último bloco foi reservado para a exibição do novo logotipo da emissora, que vai ser usado a partir de abril, quando também vão estrear algumas novidades na programação. O Núcleo de Esportes terá essas novidades, terá novidades aos sábados, com programas já tradicionais vindo em sequência, e não mais com espaço entre um e outro. Então, a Gazeta vai ter um bloco de esportes do meio-dia até o final de tarde. E durante de segunda a sexta-feira, das 14 às 17, será veiculado o Festa Gazeta, um programa de variedades com a apresentação do Gilles Sonsino, e depois das 17 às 18 um game show, com a promessa de que 2 competidores encarem grandes desafios. E a apresentação será do Otávio Rodrigues. Eu vou ficar de olho nesse game show aqui, porque não é muito usual esse tipo de formato no rádio, mas eu vou ficar de olho. A partir do dia 2 vai estrear então a nova programação da Rádio Gazeta em 1890, tocada pelos alunos da faculdade, nova identidade visual, novo site, e foi uma festa legal, muito bonita. Depois foram homenageados grandes nomes aí da Fundação Casper Libero, né? O Sérgio Felipe dos Santos, Beto Rivera, Regiane Ritter também foi homenageada. Foi um momento de emoção, porque ela estava lá presente. E é isso, eu espero que a Gazeta... Teve comes e bebes? Não, infelizmente não teve comes e bebes. Isso é uma coisa... Eu acho que se tivesse comes e bebes, eu acho que o público iria... Festa estranha... A Gazeta iria lá com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita. Boa, né? Só o esquisito sou eu, né? Vamos falar da nossa região aqui, da Band Vale. Vamos falar boa informação para o litoral norte. Então são informações dos nossos amigos do Tudo Rádio. A partir do final do mês, o litoral norte de São Paulo passará a contar com a futura Band Vale 98,5. Trata-se de uma repetição do projeto executado pela Band Vale 102,9 aí em São José dos Campos, Campos do Jordão, emissora de perfil adulto contemporâneo que também conta com jornalismo. O Grupo Bandeirantes de Comunicação, obviamente, né, o responsável pela Band Vale, prevê a estreia do rádio no litoral para o próximo dia 26. E desde a última segunda, dia 12, o 98,5 está veiculando uma grade de programação musical de perfil adulto contemporâneo, apenas identificando seu prefixo. E a partir do dia 26, a estação deverá entrar em rede com a Band Vale 102,9, ampliando a já extensa cobertura regional da marca. Deixou dessa expansão... Oi? Deixou de ser nativo, então passa a ser Band Vale. Passa a ser Band Vale. A ideia dessa expansão... Essa 98,5 não fica lá no litoral? Caraguatatuba. Deve ser a mesma São que... Sebastião. Eu não sei, essa emissora retransmitir, acho que Antena 1, e parece-me que é do Caion Gadia. Ela vai ser 98,5 no litoral. A 98,5 aqui continua em São José. Tudo isso aí que eu estou falando é com relação ao litoral. Então litoral, 98,5 lá, não tem nada a ver com essa. Não, mas é que tem uma 98,5 em Caraguatatuba que retransmite a nativa. Então eu acho que vai deixar de ser nativa. Não, essa aqui é de São Sebastião. São Sebastião. Tá.
E aí o detalhe que é importante aqui na informação, a ideia dessa expansão é reforçar a cobertura de jornalismo da Band Vale FM, conhecida como Rádio Estrada, e diariamente a rádio presta informações sobre as rodovias que cortam o Vale do Paraíba e, devido à cadeia de montanhas da Serra do Mar, 102,9 não consegue alcançar com a cobertura de sinal local as cidades do litoral norte. Então, a 98,5 vai ser uma rádio que vai ajudar aí não só a emissora, mas aos ouvintes aí do litoral, Rodney, do Vale do Paraíba que estão no litoral. E eu vou dizer uma coisa para você, é muito superior a 102.9, aquela desgraça da rádio da CCR Nova Dutra. Aquilo é um inferno, viu? Ainda tem essa rádio? Tem, não serve para nada. Não serve para nada, não dá uma informação, não dá absolutamente nada, tá? É uma pena, né? Porque é um projeto que poderia ser bacana, né? Aí, poderia. Eu não tenho como acompanhar todo dia, mas eu fico aí com a opinião do... Não, ela é lastimável. O Flávio sabe disso. O Flávio já foi enganado também pela... Olha, não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo, pereré, piriri, poró. Eu sei como, e chega, como tá é. parado. Mas vocês ligavam lá e falavam... Não adianta. Tá tudo fechado aqui. Você pode falar, mas aqui. Eles não te põem no ar e continuam mantendo. Já ouvi isso, Rodney, chegando em São Paulo. É aquela coisa, né? Informação oficial, né? Então a CCR vai falar que tá tudo bem. Passei o pedágio, chegando em Guarulhos, olha, tá tudo beleza aqui, pode seguir viagem aí. Essas ruas, você reparei lá na frente, fica 1h30 para chegar em São Paulo. Então, então já não é uma vantagem, então cala a boca, não fala bobagem. Pra mim é 92.1 quando eu tô champanhe. Quando eu tô na estrada, não, tô vendo, é outra coisa, esquece. Não. Bem lembrado. Ô meu, nada, você não lembrou de nada do Abreu? Não, hoje não tem nada do Abreu, O que tá acontecendo com o Abreu, meu Deus do céu? Ele já aprontou semana passada. É verdade. Não importa, eu começo a ter síndrome de abstinência. Abreu, pelo amor de Deus, apronte alguma coisa. Ou então, eles têm viagem. Pra nós, seu Abreu, fala com a gente aqui. Eles têm viagem, foi comprar novos cristais. Nós vamos tratar bem o senhor, Mais alguma coisa, Rodney? Eu tenho uma do Abreu. Opa! Eu não vou falar emissora, mas tem uma delas aí que parece que está fora do ar. Eu ainda preciso confirmar, mas está fora do ar porque tem um problema aí de excesso de pagamento lá onde fica o transmissor. Como assim? Excesso de pagamento. Troca o excesso por... falta de pagamento. O cara não paga onde fica o transmissor, dando falar aqui, não fica mais, vou desligar, plaque. Acabou. Se o Abreu não paga, nem eu. Quem não conhece o Abreu, meu Deus do céu. Tira da tomada. Não, mas daí ele chega e fala, mas como você tirou? Eu paguei. É algum funcionário que não repassou o dinheiro. Funcionário é safado, é pilantra. Aquela barriguinha, a barriga dele chega 10 minutos antes. Não lhe crer. E fora isso... Se o seu Abreu, alguém de lá quiser falar sobre isso, o espaço nosso aqui está aberto. Opa! Tá? Eu recebi essa informação, mas o outro lado está sempre aberto, aliás, como está sempre aberto para as emissoras. Estou esperando a Band me informar sobre a questão do sinal do AM que está irregular em muitas cidades de São Paulo. A Globo também tem espaço aberto para informar o que aconteceu no último domingo lá, se vai acontecer de novo, porque... eu creio que o Roberto Canazzi vai voltar ao ar aí no próximo domingo, né? Será que volta? Eu acho que volta, né? Mas espera-se que sem problemas no telefone, né? Sem gato miando lá. Mas Rodney, não adianta. Eu volto a dizer para você, se é ramal e se é telefone celular, a qualquer momento você está sujeito a isso. O celular é só a pessoa começar a andar, desgraçou. Não, concordo, mas assim, agora... O problema não é nem sinal do celular, o problema era alguma coisa ali no IP, no VoIP, eu acho que aquilo lá é VoIP, né? Eu também acho. Ou que seja lá, que de repente fazia, porque foram duas ligações, tinha uma ligação para um camarada e depois para uma outra, não sei se era ouvinte, entrevistada, e deu a mesma coisa, deu aquele mesmo ruído. Rodney, abraço para você até sexta-feira. Daqui a pouco, fala. Não, fala você. Não, fala você. Daqui a pouco o blog esse programa, o Rádio Amantes no Ar, estará nas redes sociais e acessem o blog da rádio
do Rádio Amantes. Que é radioamantes.wordpress.com, e semana que vem eu volto com mais notícias sobre o rádio. Por gentileza, alguma coisa do Abreu, tá? Sim. Grande fim de semana para você, Rodney. Obrigado. Tchau. Final de semana a todos aí. Tchau. Vamos lá, Fofonha. Ô, Fofonha, vai.